vim aqui falar para vocês um pouquinho de como eu organizo a minha sala para receber as crianças, mais ou menos passo a passo do que eu faço, certo? Então, primeira coisa, eu preciso conhecer as rotinas da escola, como é que vai funcionar. Eu trabalho, por exemplo, numa creche, horário do banho, horário do café, qual é os dias, tem um parque na escola, então, por exemplo, tem várias turmas. As minhas coordenadoras, elas programam, olha, tal dia do parque você leva a sua turma, o outro dia outra pessoa leva, para que cada um pelo menos tenha um dia de ir ao parque. Aquele dia é o dia da minha turma, o outro professor não deve levar, para que a minha turma não fique sem, a menos que a gente combine, queira levar juntas, né? E dentre os outros horários, a gente também pode estar levando as crianças para o parque, certo? Enfim, tem horários fixos, né, de se vai ter um projeto de leitura e o professor do projeto de leitura tem um dia com cada turma, então isso vai para uma tabela que diz lá o horário de cada um. Então a primeira coisa que eu faço é pegar essa tabela que a escola tem, então olhar quais são as rotinas que eu tenho, né, dentro daquele espaço que as minhas crianças vão ter durante a semana. E aí começar a organizar. Lá nós organizamos, na verdade, a quinzena. Então eu pego isso que vai acontecer em cada dia, olho os horários que eu tenho, né, durante cada dia, como é que eu posso me organizar para isso. Então tomo parte disso para saber como eu vou receber as crianças todos os dias, né? Quanto eu tenho de horário em cada dia. Pode ser que eu tenha na segunda meia hora, na terça uma hora. Geralmente é o mesmo horário de tempo de recebimento das crianças, geralmente é o mesmo horário, em torno de meia hora ou uma hora. Mas pode ser que venha a variar e eu preciso saber quando eu for fazer o planejamento de como eu vou recebê-las a cada dia, certo? Ou você pode também receber elas da mesma forma, deixando que elas deem continuidade ao trabalho que elas estão executando naquele espaço. É algo muito particular de cada um, certo? Então, a primeira coisa que eu faço é me apropriar disso. Como é que está a organização dos horários da escola? Como é que estão essas rotinas? Segunda coisa é começar a pegar esses horários, esses períodos e saber como é que eu vou receber, como é que eu vou levar eles para o café, né? Começo a definir e começo a preparar espaços. Vamos pensar no momento da acolhida, já que está falando de receber as crianças. Então, por exemplo, eu posso colocar que na segunda-feira eu vou acolher os meninos com uma mesa com uma coisa que eu já fiz que eles adoravam bastante. Eu montava uma mesa com talheres, panelinhas, botava bonecas às vezes na mesa, às vezes não. Montava uma cozinha e aí a minha sala ela é meio pequenininha, então eu não tenho como montar muitos espaços. Então eu consegui botar uma cozinha aqui, um fogãozinho, a mesa, peguei a mesa da sala mesmo, fiz uma mesa, pus um pano, um jarro de flores no meio e aí do outro lado aqui criei como se fosse um quarto, pus os colchões que eles dormem, coloquei os colchões deles, um lencinho, um TNT, no caso cortei TNTs que tinham na escola. Na época eu acho que eu não tinha ainda alguns tecidos, então coloquei os TNTs, botei umas bonecas ali e disponibilizei umas mamadeirinhas, como se eles tivessem um momento do quarto, tivesse um espaço do quarto, uma mesa de jantar e uma cozinha. Então eles adoraram ficar fazendo esse trâmite ali de cozinhar, come na mesa, bota o bebê para dormir e pensar na quantidade de material que eu vou oferecer em cada um desses espaços, certo? Então, assim, eu penso muito, a quantidade de bebês está suficiente para a quantidade de crianças que eu tenho na minha turma? Preciso conhecer essa turma. Então, se apropriar da rotina, de tudo, dos processos, é a gente também, passo 1, vou até voltar, é a gente compreender também quem são essas crianças, quantidade de crianças que eu tenho. Porque quando eu vou planejar os espaços, eu preciso saber se eles estão suficientes, se os materiais que eu vou colocar serão suficientes, pra gente não estar com criança, uma brigando com a outra, puxa daqui, puxa dali, porque só tem 2 bonecas e você tem, sei lá, 15 crianças brigando porque querem 2 bonecas, né? Então, eu faço esse levantamento
antes de planejar os espaços, perdoe-me, passo 1 eu vou conhecer, né, a rotina, a quantidade de crianças da minha turma, quem são, e depois eu faço uma organização dos materiais. Eu não consigo pensar o que eu vou botar nos espaços se eu não souber o que eu tenho de materiais. Então eu organizo a sala. Tem pessoas que fazem aquela segmentação de pôr os materiais na altura das crianças, né, que eu acho bem bacana, deixa tudo ali próximo para que elas peguem, brinquem à vontade. Eu não consigo fazer isso no espaço que eu tenho. Ele é bem pequeno, não tenho muitos móveis assim para estar colocando, então assim, a gente tem que ir se virando e criando estratégias. O que foi que eu fiz? A minha sala, a minha escola, ela tem azulejos na parte de baixo e a parte de cima não. Eu peguei umas caixas de madeira de brinquedos que tinham na escola, pintei essas caixas, não sei se vocês já viram fotos aqui, não sei se no feed tem fotos da minha sala, né? Mas eu peguei essas caixas, umas caixas retangulares, pintei elas, fiz uma pintura, pus um fundo de guardanapo, fiz um trabalho nas caixas. E aí eu prendo elas na parte que não é de azulejo, né? Eu martelei elas com prego na parte de cima e aí eu coloco dentro dessas caixas, desse retângulo, eu ponho copos com os materiais de tesoura, às vezes eu penduro tesoura, as fitas que eu uso para prender às vezes algumas atividades, lápis de cor, hidrocor, piloto, o que a escola tiver de material. Eu coloco ali tinta de tecido, tinta guache, cola colorida. Então, os materiais eu deixo expostos nessa parte de cima. Então, na minha sala, as crianças não conseguem alcançar esses materiais. Eu não coloco eles embaixo, porque eu não quero perder o pouco espaço que eu já tenho embaixo também. Então, eu coloco em cima, mas fica ali muito visível. Quando eles querem algum material, alguma coisa, eles pedem. Às vezes eles conseguem, a depender da altura das crianças, eles põem a cadeira, eles sobem, pegam o que eles querem também, né? Então assim, eu gosto de deixar visível, tanto para mim como para quem tá na sala também, fica fácil saber o que tem de material na sala para poder utilizar. Então se eu sentar na minha sala e decidir fazer uma modificação no meu planejamento por alguma razão, eu olho, eu sei o que tem ali, tá visível para mim, eu sei o que tem de material e eu pego, e para as crianças também, né? Então assim, eu gosto de deixar organizado, por exemplo, caixa de lápis, lápis ou tintas. Tem gente que gosta de separar por cores, né? As tintas eu consigo, eu enfileiro as verdes, as amarelas, com diferentes tons, eu vou colocando elas assim na caixinha. Então eu faço assim, tenho vários potinhos de vermelho, eu boto um atrás do outro para eu saber até a quantidade que eu tenho de cada. Os lápis de cor eu não consigo separar por cores. Às vezes é muito legal as crianças verem as diferentes tonalidades do que um potinho com tudo dentro, né? Então assim, é bacana quando ela vê aquelas diferentes quantidades de cores. Eu não consigo fazer isso lá, né? Então eu segmento mesmo dentro eu consegui aqueles copinhos que a galera faz de aniversário, personalizados. Então eu fui pegando, pedindo, olha, tem aqueles copinhos personalizados, copos, né, plástico assim, que vocês não usem mais. Aí fui pegando, coletando alguns que eu tinha, as meninas que trabalhavam comigo também trouxeram alguns, e eu fui colocando dentro desses copos, e eu segmento por tipo de material. Então eu tenho uma cestinha também que eu ponho pilotos, aí no outro fica só lápis de cor, no outro giz de cera, no outro tem um giz de cera grosso, no outro tem um giz de cera mais fino, no outro eu tenho um lápis de cor bem grossão mesmo, ele é bem grossão. Já pus uma atividade aqui no feed com ele, que foi até um pai de aluno que me deu. Então eu tô segmentando por tipo de material. Então eu acho que também é uma opção bacana para você saber os diferentes tipos de materiais que você tem à sua disposição, certo? Eu não sou de ficar guardando muito na sala mais agora. Foi uma experiência que eu vi, que agora eu decidi não deixar, que é ocupar o armário. Eu tenho um armário com acho que umas 9 gavetinhas assim. Como a gente tem que guardar lençol das crianças, copos, essas coisas lá, eu evito estar deixando agora dentro desse armário papéis. A escola tem depósito, então eu deixo essas coisas no depósito, porque esse papel é uma coisa que, se eu for precisar,
eu não vou... Muito difícil você precisar de um papel... eu preciso de um papel... sei lá, celofane agora para essa atividade. Não é difícil, geralmente você programa, você vai no depósito e pega. Então, só tintas, pincéis, essas coisas é que eu deixo na sala mais à disposição. Então, água é uma coisa também que a gente precisa estar... Eu tenho colocado água na altura das crianças, os copos, deixando copos à disposição deles, para que na hora que eles queiram beber água, eles mesmos vão lá e colocam. Material de higiene, eu acho também fundamental você ter na sua sala, porque imagina só, que nós que estamos na infância, na creche, a criança chega, faz xixi, faz alguma coisa e você vai sair da sala para procurar esse material. Então, assim, quem tá em sala sabe o quanto isso é complicado. Então, material de higiene eu também deixo. Então, eu faço meio que um checklist, né? Se eu tô com meus materiais ok, né? De material riscante, de tinta, de tesoura, lápis de cor, caneta, essas coisas que eu gosto de ter na sala. Se tá ok, tá tudo ajeitadinho. Se os meus materiais de higiene também estão ok, se eu tenho álcool gel, se tem fralda dentro da sala, né? Lá guardada para quando a gente precisar já pegar rapidinho, né? Se tem sabonete, as coisas de banho dos meninos. Então, eu deixo também uma caixinha de primeiros socorros na sala, eu gosto de ter. Não coloco medicações, nada disso, né? É mais um band-aid, um algodão, mais isso, pra na hora que machucou eu poder ali dar uma sanada até a gente levar a criança para atendimento. Tá? Então, e aí a partir disso eu planejo os espaços como eu falei, né? Eu gosto de fazer sempre diferentes cantos para que as crianças tenham diferentes opções, que é uma coisa que a gente precisa quebrar, é a ideia de que todas as crianças precisam estar fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Nós não fazemos a mesma coisa ao mesmo tempo. Se você vai para uma reunião na sua família, é muito... se vocês por acaso estiverem toda a família conversando ali ao mesmo tempo, o mesmo assunto, vocês me falam, tá? Porque assim, eu nunca vi essa experiência, nós não fazemos isso. Às vezes nós saímos com as amigas para um bar, por exemplo, e nós temos duas aqui conversando um assunto, duas aqui conversando outro, né? Então, as crianças também são assim, elas têm preferências, elas têm gostos, então o ideal é que você distribua. Isso facilita também, né, você perceber a ação de cada uma naqueles cantos, facilita ameniza os conflitos entre as crianças por briga de material, porque você criou vários espaços, tá? Então é isso, gente, são os 3 passinhos aí que eu faço para esse primeiro momento de receber a criançada, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijão!